Mais um programa que vai impactar a sua vida, é isso mesmo, você sabe que o impacto aqui é espiritual, hoje não será diferente, senhoras e senhores, através do quê? Das verdades bíblicas, porque são elas que eu trago aqui. Se você está comigo aqui crescendo todo dia, você sabe que eu não trago nada que não é respaldado pela palavra de Deus, por isso, primeira coisa que eu falo para você, pega a sua Bíblia para você entender tudo que Deus, porque é o próprio Espírito que vai falar no seu coração. Através das verdades bíblicas você vai ser liberto, está sendo liberto das amarras do pecado, de uma vida de escravidão, de uma vida medíocre, de uma vida, enfim, de ter que se rastejar, de comer o pó. Você está sendo liberto disso para uma vida abundante, aquela que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa questão de pessoas, filhos de Deus, né, que acham que é possível viver nas duas alianças, na lei mosaica e na graça de Deus ao mesmo tempo. E antes de eu responder, como eu disse, a pergunta inicial, quero só lembrar que aqui no nosso ministério, Cristo Vive São Paulo, nós pregamos uma palavra que Paulo diz, o apóstolo da graça, que é a genuína, a graça de Deus, sabe? Muitas igrejas, você vai hoje ouvir essa expressão falando aí, muitas igrejas falam que pregam a graça, falam que conhecem a graça, mas quando nós vamos analisar de fato, quando nós vamos ver as palavras, as mensagens que são ministradas nos altares, infelizmente nós constatamos que a maioria dos líderes não tem conhecimento algum. Nos últimos programas nós vimos o próprio apóstolo Paulo falando sobre isso. Se acham doutores da lei, mas não tem convicção, não tem conhecimento do que falam. É assim que está a igreja de Cristo. Por isso, nosso ministério foi enviado por Deus e nós cremos que nós estamos atuando na última reforma protestante. Eu falo isso não é com soberba, mas é com clareza de propósito, de identidade em Cristo. O Senhor nos chamou para nós pregarmos a verdade que liberta e irmos muitas vezes contra um sistema legalista, um sistema religioso que está implantado no nosso país. Se você for trocar o canal, se você for ver como é que estão os programas hoje, ou melhor, os programas religiosos, os altares, você vai ver que não tem nada ali que acrescente. É como dizem aí, chovendo molhado, não tem nada de Deus, estão vendendo fita, estão vendendo água, estão vendendo óleo, virou um comércio. Misturaram o que era judaizante no meio da igreja gentílica, isso não pode. Jesus falava no passado que Deus falava que era um tempo de reforma, ou seja, depois da cruz não pode ter mais judaísmo, não pode ter mais o judaísmo penetrando a igreja gentílica, mas é o que a gente vê e junto com isso, o que a gente enxerga aí fora? A macumba gospel. A miscelânea do judaísmo com o cristianismo e também entrou agora a macumba, a feitiçaria gospel. Então é exatamente isso, a fé na água, a fé na fita, a fé no lenço, compra a cadeira no céu, barganha com Deus, 7 sexta-feiras, paga o preço, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então precisamos atuar nisso. Como que nós atuamos nisso? Colocando de parte, como diz a palavra, os ensinamentos de Cristo, elementares. Porque as pessoas estão trazendo coisas que Jesus fez no tempo de carne, que não é para mais nós fazermos, porque Jesus estava sob a lei, debaixo da lei, ele veio para cumprir, e nós entendemos que é um tempo oportuno de reforma. Então, antes de entrar no nosso tema de hoje, eu estou aqui desabafando talvez com você aquilo que está no nosso coração, porque esse é o nosso propósito como igreja. Eu gostaria de encorajar você a criar raízes no nosso ministério. Você sabe, o nosso ministério é um ministério que nós estamos aqui há 27 anos na cidade de São Paulo, cuidando de famílias, cuidando de pessoas, pastoreando, pessoas chegam aqui destruídas, pessoas chegam aqui, algumas se convertem no nosso ministério, outras vêm de ministérios, como eu disse, de um sistema legalista enfermo, e aqui nós cuidamos, nós damos palavra, nós damos instrução, Deus cuida, Deus apacenta, porque Ele é o bom pastor, e nós vemos essas pessoas, essas famílias se formando, se reerguendo, sendo reedificadas em Cristo. Então aqui eu posso afirmar para você que nós vivemos a genuína graça de Deus. Por isso nós vivemos também as promessas de Deus em nossas vidas, porque a graça está ligada às promessas. E as promessas de Abraão chegam até nós em Cristo Jesus. Então nós podemos desfrutar das mais de 7.000 promessas que são sim nosso direito em Cristo. Alguém pode perguntar assim quando ouve talvez essa introdução, por que eu devo conhecer essas verdades bíblicas? O que isso vai acrescentar na minha vida? O que isso vai mudar na minha vida? E nós costumamos dizer algo aqui no nosso ministério que esse conhecimento, que é o conhecimento da palavra, uma vez praticado, ele gera sabedoria. E esse conhecimento, se não tivesse conhecimento, a vida não tem nexo. A vida não tem sentido algum. Imagina uma vida sem sentido, sem nexo. Então, é o conhecimento que vai me colocar como cabeça nessa terra. É o conhecimento que vai me colocar com autoridade que Deus fala lá em Gênesis, que foi dada ao homem para reinar e governar sobre tudo e sobre todos. Como é que eu vivo isso? Através do conhecimento.
O conhecimento aplicado, ele vai se tornar sabedoria. E nós produzimos aqui agentes de transformação, pessoas de sabedoria. Pessoas que têm uma vida, aí sim, com nexo, com propósito, entendendo de onde vieram, para onde estão indo, entendendo a Sagrada Escritura, o que era histórico, o que era para os judeus, o que é para os gentios, entendendo as coisas e desfrutando disso em vida, porque está escrito, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão aonde? Em vida, através de Jesus Cristo. Então, dito isto, feita esta introdução, vamos avançar ao estudo de hoje. Como eu disse no último programa, se você perdeu algum deles, onde que eu encontro isso? YouTube Cristo Vive SP. Nosso canal no YouTube tem todos os programas lá. Se você está hoje pegando pela primeira vez, nós já estamos aí numa estrada. Eu encorajo você aí no nosso canal no YouTube, procurar lá, Programa Impacto. Você vai ter todos os programas para você crescer com a gente na graça do conhecimento. Então, nos últimos programas, nós estamos estudando essa questão da lei da graça. Nós vimos uma analogia que Paulo faz entre Ismael e Isaac. Os filhos ali de Abraão, o filho da Agar, o filho da escrava, o filho da Sara, as duas mães, a mãe escrava, a mãe livre. E nós entendemos que nós não somos da escrava. Para você entender isso, mais uma vez eu falo, vá lá no YouTube e assista esse programa. Nós não temos nada com a escrava. O apóstolo Paulo associa a escrava à lei mosaica, aquela que recebeu no Monte Sinai. E Isaac, junto com a sua mãe Sara, está associado, ele chama os filhos da livre, da Nova Jerusalém, a Sião, a Nova Sião, a Igreja de Cristo. Então nós somos filhos da livre, nós somos filhos da graça. Portanto, mais uma vez eu falo para você, você não tem nada a ver com um sistema legalista, religioso, com a lei mosaica. Ela caducou, ela foi encerrada na cruz do Calvário e nós somos agora filhos da livre. A Bíblia diz que nós somos ministros de uma nova aliança. Somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa identidade em Cristo Jesus após a ressurreição. Então a Bíblia afirma que os gentios, ou caso nós, quem são os gentios? Aqueles que não têm sangue israelita nas veias. Então se eu não tenho sangue israelita, se eu não sou judeu, eu sou gentil. A Bíblia chama de gentios predestinados. Então esses, os gentios, por meio da fé, porque somente pela fé que o gentil, o justo vive, nós nos tornamos coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. E eu quero mostrar para você a primeira passagem de hoje, está lá em Hebreus 7:11, diz assim, ó: se portanto a perfeição tinha sido, está no passado, houvera sido, mediante ao sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Então, no sacerdócio levítico eles tinham recebido a lei através de Moisés, no Monte Sinai. O sacerdócio levítico tinha ali como sumo sacerdote o irmão de Moisés, Arão. Ele diz, que necessidade haveria ainda que se levantasse um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então a gente já leu esse versículo algumas vezes, eu quero mais uma vez meditar nele com você, porque que necessidade haveria? Se a lei tivesse sido, se houvesse perfeição na lei, por que precisaria levantar um outro sacerdócio que não fosse mais de Arão, dos levitas, mas fosse agora segundo a Melquisedeque? Ele fala no 12, pois quando se muda o sacerdócio, e mudou o sacerdócio, antes era Moisés, antes era Arão, Levítico, mudou o sacerdócio, Jesus, o sumo sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Por isso que nós não estamos mais debaixo da lei do pecado, que era a lei mosaica. Nós estamos agora debaixo da lei do Espírito e da vida. Também já estudamos isso. A lei do Espírito e da vida. Então, com a vinda do Messias, o novo sacerdócio foi estabelecido. Com a vinda do Messias, nós cremos nisso. Os judeus ainda não creem que Jesus era o Messias, mas nós entendemos que com a vinda dele, um novo sacerdócio, que agora não é mais segundo a lei mosaica, segundo a ordem de Arão, os levitas. Agora ele diz que é segundo a ordem de Melquisedeque, não mais segundo Arão. Então, a lei de Moisés, ela foi baseada, e ela estava baseada nesse sacerdócio levítico. Por quê? Porque ela tinha uma conexão que era inseparável. O sacerdócio levítico, ele era conectado com a lei, não tinha como separar. Ele tinha essa conexão, a lei e o sacerdócio levítico. Mas agora diz que há um novo sacerdócio. Agora não vigora mais o antigo sacerdócio. Agora nós estamos debaixo de um novo sacerdócio. Então era preciso também que a lei agora fosse mudada. Porque antes era levitas, o sacerdócio levítico era a lei. Mudou o sacerdócio, portanto não mais Arão, não mais os levitas, agora Jesus Cristo, agora um novo sacerdócio é estabelecido. Então nós não estamos mais debaixo daquele velho, nós estamos agora debaixo do novo. O novo sacerdócio é a graça de Deus. É Ele quem opera agora nas nossas vidas. Jesus trouxe a graça e a verdade. A lei veio através de Moisés, por intermédio de Moisés, mas por Jesus a graça e a verdade foram estabelecidas. Então o ponto
que nós temos que destacar aqui nesse texto que nós acabamos de ler, é que debaixo da lei mosaica só há um tipo de sacerdócio. E somente o sacerdócio levítico era permitido debaixo da lei mosaica. Esse sacerdócio não podia trazer perfeição, já estudamos isso. Por quê? Porque a lei não aperfeiçoa ninguém. A lei ela era inútil, o que diz a palavra de Deus. A Bíblia ensina isso, olha só o que diz em Hebreus 9, 11 em diante. Quando, porém, veio Cristo, como, olha lá, grifa na sua Bíblia, sumo sacerdote dos bens, é o que ele diz, sumo sacerdote dos bens já realizados. Por quê? Porque a lei era sombra. Tudo na lei tipifica algo na graça, aponta para um bem real correspondente na graça. Então na lei era sacrifício de animais, para, enfim, eles tentarem ali tirar o pecado. Mas João Batista disse, eis ali o Cordeiro, quando Jesus inicia o seu ministério, aquele que tira o pecado. Então Jesus é o bem real. Ele tirou o pecado. O animal, o bode, o cabrito, não tirava o pecado de ninguém. Então ele diz, os bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, olha lá, não mais animais, mas pelo seu próprio sangue, entregou no Santo dos Santos, uma vez por todas, de forma definitiva, pelo próprio sangue de Cristo, olha lá, tendo obtido a eterna redenção. Fomos, agora, eternamente fomos regenerados por Jesus Cristo. Diz no verso 13, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto a purificação da carne. Olha lá, a purificação da carne, não tem nada do espírito aqui. A lei era um ministério da carne. Purificava a carne ali, não tinha nada forte. Olha o que diz no verso 14. Muito mais o sangue de quem? O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, o Espírito que é para todo sempre, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, o que nós podemos resumir de tudo isso é que o sangue de animais não tornava ninguém perfeito. O sangue de Cristo, esse sim pode fazer essa obra. O sangue de um bode, isso não presta para nada. Não mais sangue de bodes, Jesus disse, mas agora o meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança. Foi isso que ele diz na última ceia, ali junto com os apóstolos. Então o sangue de Cristo pode fazer essa obra. A lei mosaica, ela era a base para o quê? Já falei, para um sacerdócio levítico. A pergunta que eu faço para você, vamos lá, reflita comigo, você que está me ouvindo aqui. Houve uma mudança de lei? Sim ou sim? Houve. É claro nas Escrituras que houve uma mudança de lei. Então, se houve mudança de lei, houve mudança de sacerdócio. Houve mudança de sacerdócio, houve mudança de lei. Olha lá, Hebreus 7,18 fala assim, ó. Portanto, por um lado se revoga. Qual? A anterior. Qual era a anterior? A lei mosaica. Se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei era fraca e era inútil. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Agora o novo sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque, não mais segundo a ordem de Arão. Então, se a lei ainda estivesse em vigor, para pensar. Jesus, ele não poderia ser o nosso sacerdote. Simples assim, Jesus não teria sentido algum. Se a lei estivesse valendo, nós estaríamos ligados totalmente a Moisés, é o que está a igreja aí fora. A igreja aí fora, o sistema religioso está ligado a Moisés, porque fazem as coisas da lei. Estão vivendo os dias do Cristo da carne. Só que ele veio, cumpriu a lei, pôs fim à lei. A lei se tornou fraca e inútil, como ela sempre foi. Então, se nós vamos se submeter à lei, nós não estamos mais ligados a Jesus. Olha que aberração, olha que pecado. Então, tudo isso já tinha sido antecipado, não só em Jesus falando ali, quando ele estava cumprindo o ministério, e ele falava por parábolas, dando a instrução, profetizando a respeito do que viria, mas isso já foi profetizado também lá atrás, pelos profetas. Eu quero mostrar para você, agora o que Paulo vai falar, olha só, em Hebreus 8 em diante, ele fala assim, e de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor. Olha lá, ele está falando de uma profecia do passado. Diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova aliança. No 9 ele fala, não segundo a aliança que fiz com seus pais, ou seja, não segundo a aliança que fiz com Moisés, no dia em que os tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Olha só, eles não continuaram na aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. No verso 10 ele fala, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor.
Na sua mente, olha lá o que o Senhor estava profetizando aqui. Na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que a gente tem que entender é que isso já aconteceu com algumas pessoas. Que pessoas? Isso já aconteceu com nós, que somos crentes em Jesus. Nós que cremos em Jesus, já temos isso. Nos nossos corações, nas nossas mentes, já está a lei do Senhor, a lei do Espírito da vida, não mais na tábua, não mais em pedras, já está no meu e no seu coração, os princípios de Deus. Agora, isso ainda não aconteceu com os judeus, por quê? Por um plano perfeito de Deus, eles tiveram o coração endurecido, não creram em Jesus como Messias, para que nós fôssemos comprados, adotados pelo preço do sangue. Mas no momento, Deus está falando aqui, a profecia é clara, que Ele vai juntar, que Ele vai unir, que Ele vai fazer um só povo, que Ele vai imprimir, Ele vai firmar aliança com a casa de Israel, ou seja, com os nossos irmãos judeus. Isso é forte. Olha o que diz no verso 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Olha lá, todos vão conhecer, não só mais os gentios, nós, mas agora os judeus também vão conhecer, vão entender que Jesus Cristo era o Messias, que eles não tinham crido. Todos, olha lá, irão me conhecer, todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que é isso? É a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, onde abundou o pecado? Na lei. O que diz a palavra? Superabundou a graça. Ou seja, para o povo de Israel, eles também vão viver a superabundância da graça de Deus. Então, como eu disse, para nós isso aqui já aconteceu. O Senhor já usou para nós da sua maravilhosa graça, a sua misericórdia para conosco. Nós já temos os nossos olhos iluminados, nós já cremos no Senhor Jesus Cristo. Os nossos pecados já foram perdoados. Para nós já aconteceu. Os judeus ainda vão crer em Jesus Cristo. Então, só para você ficar claro aqui, Paulo, o que ele está citando aqui? Ele está citando uma profecia que está lá em Jeremias, se você quiser estudar depois, lá em Jeremias 31 a 34. É uma profecia que o profeta Jeremias traz ali, que fala da nova aliança. Então é o que Paulo está citando, só para a gente costurar tudo aqui, tá? Então depois, no verso 13, ele vai finalizar e vai dizer assim, ó. Quando ele diz nova, olha só agora, revelação. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, a primeira, qual que é a que se tornou antiquada, a primeira? A lei mosaica. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ou seja, a lei já desapareceu porque isso já aconteceu, porque Jesus já veio. Então não temos mais nada a ver com a lei mosaica. A lei de Moisés se tornou envelhecida, ela desapareceu aonde? Na morte de Cristo na cruz. Mais uma vez eu tenho que citar, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ele disse, está consumado. O que estava consumado? A lei. A obra, o plano foi consumado. Isso é maravilhoso. Veja só o que está em 1 Coríntios agora, 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Olha só, apóstolo Paulo escrevendo a uma igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele está citando aqui a última ceia. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Só um parênteses. Alguns irmãos falam, não, mas a ceia não é da graça. A ceia era símbolo. Não. A ceia ela é ratificada na graça. Você vê que Paulo está falando aqui. Então nós, como uma igreja gentílica em graça, nós, até que ele volte, Jesus volta. Jesus vai voltar. Então nós, uma vez por mês aqui, nós celebramos a ceia. Porque isso faz parte da graça de Deus. Só para fechar o parênteses. Então, ele diz no 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança. Olha só, Jesus já estava dizendo ali, o cálice da nova, porque ele estava colocando fim à anterior, à antiga. Estava prestes a desaparecer. Ali, ela estava mais prestes ainda a desaparecer, porque em pouco tempo ele seria crucificado. Ele estava dizendo, olha, o sangue, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por isso nós fazemos. No 26 termina dizendo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha ou até que Ele volte. Então nós temos o conhecimento disso, você precisa entender, você precisa saber que a nova aliança não é somente um adicional à aliança mosaica. Ela é claramente diferente à lei mosaica. Ela não é só algo que veio depois, ela é totalmente distinta. Diferente da lei anterior, daquela que se tornou fraca, inútil, caduca, que desapareceu como diz a palavra de Deus. Então, a nova aliança ela veio para substituir a aliança mosaica.
A graça veio justamente para isso. Um pacto de melhores e superiores promessas. Agora, ela não veio para vigorar junto. E aqui eu estou chegando no final do nosso programa, que é a pergunta inicial. Dá para a lei e a graça? Dá para alguém estar na lei e na graça ao mesmo tempo? É lógico que não, porque elas são distintas. Então, não tem como você querer viver com um pé na lei e um pé na graça, não faz sentido algum. Estar na graça é você viver aquilo que Jesus trouxe. Estar na lei é você viver aquilo que Moisés trouxe, só que a lei já encerrou. Então não tem como você viver ao mesmo tempo nas duas alianças. Paulo chama isso de adultério espiritual, isso é pecado. E como é que está a igreja de Cristo aí fora? Uma igreja que se diz viver a graça, mas sem entendimento algum do que é graça, vivendo das obras. Você vai ver nos altares candelabros, você vai ver os pães na Páscoa, os crentes colocando pão sem fermento, pães asmos, toda aquela história. O que isso tem a ver com a gente? Isso era para um povo, isso era para os israelitas, para os judeus. E aí você vê o povo gentil, a igreja gentílica, aquela que Paulo veio pregar, vivendo, tentando trazer as coisas da lei, não faz sentido algum. Como eu disse, Paulo chama isso de adultério espiritual. A aliança mosaica, ela trazia apenas a sombra dos bens que viriam, dos bens vindouros. A nova aliança agora não é mais sombra, agora é o bem real, agora é o bem concretizado, Jesus é o bem real. Jesus foi o Cordeiro Santo. Então já disse, tudo na lei apontava para um bem real na graça. E a graça de Deus é o bem real. E eu quero mostrar para você, indo para o final, o que diz ainda em Hebreus 10:1. Olha só a palavra de Deus. Nosso último versículo de hoje, olha lá. Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, exatamente o que eu acabei de falar, não a imagem real das coisas. Se a lei era a sombra dos bens vindouros, olha só o que diz a Bíblia. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Lembra que os judeus faziam isso? Ano após ano eles iam ofertar, iam matar animal. Nunca, nenhum sangue de animal podia tornar os ofertantes perfeitos com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. É o povo judeu que ano após ano oferece os mesmos sacrifícios, mas esses sacrifícios não valem de nada. Por quê? Porque a lei nunca aperfeiçoou ninguém. A Bíblia diz que por uma só oferta, um só sacrifício, todos os filhos de Deus, portanto nós, fomos aperfeiçoados. Que sacrifício foi esse? Jesus Cristo na cruz. Então não tem nada que eu faça agora que vai me aperfeiçoar, não tenho que ajudar Jesus, não tenho que, o seu sacrifício não foi tão completo assim, então deixa eu fazer agora alguma coisa. Não faz sentido, só que é como o povo está vivendo aí fora. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor tem colocado você sentado aí do outro lado, você está crescendo muito na graça e no conhecimento. Eu costumo dizer que nós estamos só começando. Então, se você quiser saber mais a respeito de nós, quem somos nós, quem é a Igreja Cristo Vive São Paulo, qual é o nosso ministério, quem nós somos, onde nós estamos, eu quero dizer para você, primeira coisa, nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook, é só você procurar Cristo Vive SP. Temos o nosso site, que você também pode navegar, é o cristovive.com.br. Sempre vou encorajar você também a fazer contato conosco através do nosso WhatsApp, que está aparecendo para você aí na tela, para que você possa ter uma interação conosco e nós também, quem sabe, possamos mandar ainda mais material em graça para você. Então, esse aí está o nosso WhatsApp. E aqueles que perguntam, onde fica a Igreja Cristo Vive? Bispo Fernando, onde vocês estão? Estamos da cidade de São Paulo, capital. Nosso endereço é Rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, 123. Estamos localizados no bairro do Brooklyn. E se você nos acompanha pelo YouTube, mais uma vez, eu quero encorajar você a deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, compartilhar, enfim, faça a sua parte, seja esse missionário digital aí, que é como nós podemos evangelizar nos dias atuais. Então faça a sua parte, porque juntos nós somos mais fortes e que você possa fazer com que a palavra da graça de Deus corra, para que todos aqueles que são para a graça possam ter os olhos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Esse foi o impacto de hoje, senhoras e senhores. Lembrando que o amor resgata e a graça transforma. Espero você no próximo programa. Graça e paz a todos. Tchau!